Bom, pessoal, vamos começar com alguns conceitos básicos de sistemas microprocessados, tá? Só uma breve introdução. Conceitos esses que vão ser trabalhados talvez até em mais detalhes mais à frente, mas para a gente começar pelo menos a nossa conversa, tá? Algumas informações úteis também. Importante que vocês tenham noção que a gente tem um contexto diferente de trabalho, tá? A gente tem a nossa página no Moodle, que é mais importante do que o usual. E em razão disso, algumas coisas devem ser levadas com mais cuidado, ok? Então, deixa eu entrar aqui na nossa página do Moodle só, para destacar para vocês algumas coisas. Lá na nossa página do Moodle, nós temos alguns aspectos que vocês devem ter mais atenção. Primeira coisa que vocês têm que ter mais atenção é a questão de atendimento e dúvidas, tá? Que a gente vai estar fazendo os atendimentos e dúvidas essencialmente via Moodle. Lá no nosso plano de ensino e aqui embaixo nas informações importantes eu comento dos horários, mas basicamente atentem que vocês vão ter essencialmente atendimentos em dias e horas agendados, preferencialmente pelo fórum, porque daí fica registrado para todo mundo, mas também pode acontecer o atendimento síncrono via Google Meeting, tá? Desde que a gente faça um agendamento aí tem um controle maior, porque talvez tenha vários alunos querendo conversar ao mesmo tempo. Então isso daí é um problema que a gente vai ter que tentar abordar, tá? A gente vai estar trabalhando nossa disciplina de sistemas microprocessados, tá? A carga horária é essencialmente a mesma. E eu recomendo que vocês entrem aqui nas informações adicionais sobre o curso e funcionamento para obter alguns critérios a mais sobre como é que vai se dar o nosso funcionamento do curso e vejam com atenção o plano de ensino também, tá? Então, de informações importantes, avisos gerais que eu vou conversar com vocês, vale a pena comentar aqui a questão de como vai se dar o andamento aqui das nossas aulas, destacando aqui que nas três primeiras semanas, conforme decisão do colegiado, a gente vai ter somente atividades assíncronas, tá? Que foi uma solicitação que nos foi feita, que a partir da quarta semana a gente vai ter aulas síncronas, eu vou avisar aqui ao longo do Moodle, tá? E aí eu já tenho um linkzinho aqui para a gente acessar as nossas aulas que vocês vão acessar para poder participar. Atendimento, como eu tinha comentado, preferencialmente via fórum, tá? Que eu vou estar fazendo nas quintas e quartas-feiras nos horários que estão indicados aqui. Avaliação, basicamente vocês vão ter duas avaliações online aqui pelo Moodle, tá? A V0 e a V1 e um trabalho geral, que eu vou estar comentando um pouquinho mais à frente, tá? Mas que basicamente a gente vai ter aqui dois caminhos, que seria um caminho a gente está fazendo via o Tinkercad, e outro caminho vocês estarem utilizando componentes físicos. Deixa eu trocar aqui o papel para que vocês veem normalmente. Então, que eu estou tentando resumir aqui de uma forma mais simples para vocês nesse ponto, né? A gente poderia fazer esse trabalho totalmente via Tinkercad ou adquirir os componentes físicos. É preferível, tá? Que vocês tentem fazer fisicamente, sem dúvida nenhuma, tá? Mas caso não tenha condições de adquirir os componentes ou seja complicado, vocês vão poder fazer via o Tinkercad, que eu vou estar comentando um pouco mais sobre como é que vai se dar o uso desse nosso simulador aqui, que é online e é gratuito, tá? Para aqueles que quiserem fazer a aquisição dos componentes, lembrando que a gente tem uma lista de componentes aqui que eu estou dando uma atualizada ainda, tá? Só vou clicar aqui só para dar uma referência, que vai falar aqui que vocês precisam do Arduino Mega, determinados componentes, tá? Para estarem acompanhando a disciplina, ok? Esses componentes aqui dentro do Tinkercad, com exceção do Arduino Mega, todos eles vocês vão ter. Vocês vão ter lá um mini protoboard, LEDs, push buttons, dip switches, resistores e potenciômetros, o LDR, o LM, motor de passo, servo, LCD Equipad e também motor CC vocês vão ter lá, tá? E a própria ponte H, no caso do Tinkercad, vai ser L293D, se não me falha a memória, tá? E algum tipo de sensoriamento óptico que aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Retornando aqui. Então, gente, o Moodle aqui vai ser fundamental para vocês estarem acompanhando a nossa disciplina, tá? Vamos voltar ali para a apresentação e vamos comentar alguns conceitos básicos aqui. Mas antes disso, tá? Só ressaltando para vocês. Vocês vão notar que o nosso conteúdo está apresentado por semana, semana 1, semana 2, semana 3, tá? Eu marquei a semana 4, 5, 6 até a 14 ainda como não disponível, que eu ainda estou trabalhando. A própria semana 2 eu ainda estou fazendo algum trabalho aqui, vocês vão ver que vai ter conteúdos adicionais, tá?
além do que esse vídeo aqui está mostrando aqui na tela. Mas basicamente o que eu queria mostrar para vocês é que vocês vão ter esses quadradinhos aqui, tá? Que vão servir essencialmente para fazer o controle do andamento, para que vocês evitem estar adiantando tarefas sem ver as anteriores. Então, por exemplo, o ideal seria vocês entrarem nessa página aqui, ou se vocês não quiserem entrar, vocês podem clicar direto no quadradinho aqui que vai abrir as outras etapas, tá? Para vocês estarem realizando e estarem controlando o que vai estar acontecendo. Então, basicamente, em termos de Moodle, vocês vão ver que vai tentar guiar o andamento da disciplina para vocês, tá? Então, deixa eu retornar aqui para o nosso apresentação. Então, pessoal, a gente já tem a ideia de computadores e sistemas microprocessados ou microcontrolados presentes em vários dispositivos, né? Então, isso daqui é só uma tela para relembrar vocês dessa questão. A gente vai ter o computador desde o computador tradicional, que já não existe mais, que vocês estão vendo aqui, até computadores ou sistemas, né, embarcados dentro de carros, tá? Entre uma variedade enorme de outros dispositivos. E aí tem algumas definições que a gente tem que relembrar até para criar uma terminologia aí comum. Então, para começo de história, né? O que a gente está querendo trabalhar é com os sistemas embarcados. Todo sistema embarcado essencialmente é um computador, tá? Que vai estar seguindo um programa. Esse programa necessariamente tem que estar escrito, tem que estar disponível na memória na forma de linguagem de máquina. Que seriam níveis diferentes que a gente poderia estar, inclusive, trabalhando na construção do nosso sistema, né? Nós não vamos trabalhar diretamente em linguagem de máquina na disciplina, a gente vai trabalhar em linguagens de alto nível, entre aspas, tá? Que a gente vai trabalhar com a linguagem C para estar fazendo essa construção. Então, construção de sistemas embarcados, elas vão envolver uma complexidade, uma abrangência em níveis maiores ou menores de abstração, tá? E aí vocês têm, de novo, um outro exemplo aqui, os nossos sistemas disponíveis em vários dispositivos distintos, tá? Mas entre os desafios que a gente vai ter na construção de sistemas embarcados, alguns dos quais vocês vão ver ao longo da disciplina, nós temos a questão de trabalhar com linguagens legadas, ou seja, são linguagens que são linguagens antigas, tá? São linguagens que não trazem tantos recursos quanto linguagens mais modernas, como Python, por exemplo. A gente se resume a trabalhar com linguagens de baixo nível, como C, C++. Idealmente, a gente trabalharia com linguagem de máquina, tá? Mas nem vamos chegar nesse nível na disciplina. A gente tem a questão de complexidade, que é o fato que os sistemas embarcados hoje em dia eles são cada vez maiores, tá? Então, nós vamos estar trabalhando com sistemas aqui usando os processadores Atmega, mas, por exemplo, nós poderíamos estar construindo controladores ou sistemas com ESP, que é um exemplo aí que está sendo bastante utilizado atualmente, que permitiria a gente construir sistemas que trabalhariam via internet, que a gente conseguiria fazer o comando e o controle de dispositivos remotamente. Um outro ponto, que esse sim vai ser um ponto bastante presente para a gente, é a questão de concorrência ou paralelismo, ou seja, a necessidade de executar várias tarefas simultaneamente, tá? Que a gente vai ter que de alguma maneira tentar criar mecanismos para conseguir que os nossos programas desempenhem essas tarefas simultaneamente, muito embora o nosso processador vá ser um processador serial, tá? Que é um conceito que a gente vai abordar um pouco mais à frente, e a gente ainda pode ter a questão de tempo real, ou seja, a necessidade do sistema responder dentro de um intervalo de tempo determinado, que não é uma coisa normalmente existente num computador convencional. Então, no computador convencional eu posso executar uma certa ação e ele pode levar 1 minuto, 2 minutos para acabar, e mais do que isso, tá? Além de ele levar um tempo maior para acabar, esse tempo pode ser elástico, ou seja, em um determinado instante eu posso levar 1 minuto, se o computador está executando outras atividades, essa mesma tarefa pode levar 5 minutos a ser executada. Estou exagerando nos tempos a título de exemplo, mas basicamente é essa a situação. Em sistemas embarcados, a gente tem critérios bem mais restritos. Imagina, por exemplo, um carro com um sistema ABS, onde a resposta do meu sistema tem que acontecer em um tempo determinado. A partir do travamento da roda, eu tenho que acionar uma certa ação num certo período de tempo, senão é um desastre.
Como eu tinha falado já em termos de complexidade, tá? A gente vê um cenário onde o tamanho dos sistemas embarcados vão aumentando cada vez mais com o passar dos anos. Então a gente tinha sistemas com poucas mil linhas fazendo tudo aquilo que era necessário. E hoje a gente já tem sistemas aí do tamanho de um sistema operacional comercial, tá? Dependendo do que vocês querem fazer, obviamente. Não é o caso da disciplina, vão fazer coisas mais simples, mas isso poderia acontecer. Em termos aqui das linguagens legadas, nós temos ainda em sistemas embarcados, eu considero até esse quadro aqui desatualizado, tá? Eu tenho um outro quadro aqui um pouco mais recente. A gente tem essencialmente linguagem C e linguagem de máquina como sendo as duas linguagens mais utilizadas. Tá? Num quadro um pouquinho mais recente, mas ainda assim estranho, tá, esse quadro, mas só para dar uma outra noção, isso aqui deve ter sido uma pesquisa mais abrangente. Nós temos, novamente, linguagem C, linguagem de máquina, e aí aqui o C++, porque ele passa a ser utilizado em alguns outros processadores, como o próprio Arduino. Então aqui um exemplo de um sistema embarcado típico, que seria o sistema de uma câmera digital, onde a gente vai ter todas as características tradicionais, né, de um sistema que funciona por conta própria. Eu tenho minha CPU, eu tenho meus dispositivos de I/O, tenho aqui interface RS232, infravermelho, comunicação Bluetooth, eu tenho comunicação em rede também por Ethernet, tenho displays, né, basicamente uma interface LCD aqui, uma interface também que seria um I/O, né, uma interface de saída de vídeo. Eu tenho todo o processamento de sinal da câmera em si, do CCD da câmera, e obviamente aqui eu tenho um interfaceamento com memórias. Então isso daqui seria uma visão em blocos de um sistema embarcado típico. Tá? O que a gente quer é reduzir um pouco essa complexidade desse sistema, para que vocês entendam o papel dos principais blocos iniciais, tá? Que é justamente o que eu vou comentar com vocês agora em termos de conceitos básicos. Então, né, gente, essencialmente, relembrando, o sistema embarcado de uma forma bastante simples é uma máquina computadorizada, ou seja, um computador de propósito especial. Nós temos dois tipos de computadores normais, tá? Que são os PCs convencionais que vocês utilizam, que não tem um propósito específico associado. E a gente tem também os sistemas embarcados, que tem como diferença ter uma finalidade específica. Então, ele vai servir para controlar um determinado modelo de carro, por exemplo, tá? Então, além de ter uma finalidade específica, normalmente sistemas embarcados são construídos para trabalhar completa ou parcialmente sem supervisão humana. Ou seja, idealmente um sistema embarcado consegue trabalhar sem a existência de um operador. Ele vai executar as operações que foram instruídas sem que isso esteja impactando sem que isso necessite de intervenção humana. Ele é projetado e desenvolvido especificamente para algumas tarefas, e ele faz essas tarefas de uma forma mais eficiente. Então vocês vão ver que os nossos programas, por maiores que eles possam parecer em termos de codificação, em termos de desempenho, eles são mais eficientes do que um programa equivalente num PC convencional teria desempenho. Tá? E a gente tem, talvez, como uma outra característica marcante, o fato que a vasta maioria, se não todos os sistemas embarcados, eles interagem com elementos físicos. Então vão controlar motores, vai monitorar temperatura, pressão, algum tipo de sensoriamento que vai determinar como é que ele vai agir, né, em razão da programação efetuada. Já tinha comentado a questão do tempo real, então relembrando, nós vamos ter aqui dois sistemas basicamente embarcados, sistemas de tempo real ou não tempo real. No nosso estudo a gente vai se concentrar nos sistemas que operam em tempo não real, ou seja, não tem restrição temporal, tá? Mas é importante destacar que tem vários sistemas que vão ter essas restrições, tá? E aí já é um tema para uma pós-graduação, a gente não aborda aqui no nosso nível de estudo, tá? Mas basicamente existem soluções que permitem controlar, particularmente através de sistemas operacionais de tempo real, tá? De escalonamento de tarefas, entre outras soluções que permitem controlar a temporização das diferentes tarefas de uma forma mais estrita. Tá? Então, nos nossos sistemas, nós não vamos desprezar, inclusive, os diferentes tipos, porque para a gente não vai ter restrições firmes de temporização real. Talvez a melhor classificação, que ainda seria uma classificação errada, nós estaremos, talvez, em alguns casos, em sistemas de
soft real time, tá? Que não é bem o nosso caso. A gente não tem nem essa preocupação em garantir temporização. Do ponto de vista de estrutura de um sistema embarcado, a gente vai ter essencialmente 3 elementos: memória, CPU e periféricos, tá? Que são os 3 blocos construtivos básicos de qualquer computador. Com uma diferença talvez central, tá? Que é em razão ao comportamento ou papel da CPU. Então, numa CPU convencional, a gente tem o que a gente chama de um microprocessador, que basicamente ele é a CPU em si, tá? E nos sistemas embarcados, tipicamente vocês vão ter microcontroladores que vão ser essencialmente circuitos integrados que vão conter dentro da mesma pastilha de circuito integrado as 3 funções: a função de uma CPU, de memória e de periféricos conjuntamente. Então, microcontroladores basicamente são computadores dentro de um CI. Tá? Então, dependendo dos diferentes tipos de microcontroladores, vocês vão ter tamanhos diferentes de memória, diferentes tipos de memória, vocês vão ter diferentes dispositivos de I/O, diferentes periféricos juntos, tá? Que obviamente vão influenciar na seleção de qual microcontrolador vocês vão estar querendo utilizar. O que a gente sempre vai ter normalmente no microcontrolador, tá? Normalmente nós vamos sempre contar com I/O digital e analógico, que normalmente não se verifica em tamanho ou em disponibilidade em microprocessadores convencionais, tá? E também, normalmente em microcontroladores a gente vai possuir uma memória interna, somente de leitura, tá? Que vai poder ser reprogramada, que vai servir para a gente colocar o programa que se deseja executar, que normalmente não ocorre também em um microcontrolador tradicional. Microcontroladores tradicionais, tipicamente os dispositivos de memória são externos, tá? Eles não vão estar dentro do mesmo circuito integrado. Por outro lado, os microprocessadores convencionais, normalmente eles vão trabalhar com barramentos maiores, eles vão ter uma capacidade ou um nível de processamento superior a um microcontrolador, tá? Até por ter uma finalidade genérica, tá? E já pelo lado dos microcontroladores, é muito comum a gente ter microcontroladores ainda de 8 bits, tá? Sendo que está começando a se tornar cada vez mais comum os microcontroladores de 32 bits, mas em diversas aplicações mais simples não há necessidade de a gente usar um microcontrolador, digamos assim, mais robusto para fazer a aplicação em questão. Então sempre vai existir uma questão de escolha de qual é a peça mais adequada a uma certa finalidade. Essa é a arquitetura básica de um microcontrolador, tá? Então isso daqui tudo que vocês estão vendo, ele estaria dentro de um circuito integrado, não mais dentro de uma máquina, mas sim no integrado do processador, por exemplo, no Atmega 2560, que a gente vai trabalhar, tá? Ou no Atmega 328P, que é o Arduino Uno, onde basicamente vocês vão ver quais dispositivos comuns, tá? A CPU em si, que é responsável pela execução do código, a memória RAM e algum tipo de memória de programa, que aqui está sendo chamado de ROM, mas na prática, na realidade, não é realmente uma ROM, é uma memória de leitura, mas que ela pode ser sobrescrita em determinadas situações. Portas de I/O, tá? Tipicamente portas de I/O digitais, que a gente chama de GPIO, para um propósito genérico, ou seja, um liga e desliga, tá? Ou uma leitura de um botão, para verificar se o botão está fechado ou está aberto. Tá? O conversor análogo digital, ligado em portas de I/O específicas, para fazer interfaceamento de sinais analógicos para processamento da CPU. Em alguns casos já mais específicos, a gente também tem dentro, que não está nessa figura, o conversor DAC, né, que seria para fazer o inverso. Temporizadores para controlar a execução de determinadas atividades de acordo com um tempo específico. E os circuitos de watchdog também são bastante encontrados, que basicamente servem para garantir que, dada uma situação anormal de operação desse nosso microcontrolador, seja feito um reset automático do mesmo. Isso é importante porque, como a gente tem muitas vezes o sistema operando sem nenhum tipo de supervisão humana, em caso de travamento do sistema, pode ser necessário alguma forma de reinicialização automática. Dito isso, tipicamente a gente encontra em processadores e microcontroladores duas grandes arquiteturas, tá, disponíveis,
que é a arquitetura de Harvard e a arquitetura Princeton. Isso também se traduz na forma como é o conjunto de instruções, tá? Que a gente chama que existem os processadores CISC, que são processadores com um conjunto complexo de instruções, na verdade um conjunto grande de instruções. Tipicamente os processadores da família Intel estão nessa linha aqui, tá? O 8051, que é já um dos primeiros microcontroladores, também seria um microcontrolador CISC. E nós temos os processadores e os microcontroladores RISC, que eles já usam uma alternativa diferente, onde a visão deles é ter um conjunto de instruções menor, porém executar essas instruções de uma forma extremamente rápida, de modo a conseguir ter uma execução de mais instruções por segundo. Então eles trocam a complexidade por velocidade. Tá? Então isso tudo, gente, tem a ver com as arquiteturas originais que foram construídas para os computadores, tá? Que basicamente a gente tem as duas grandes arquiteturas, a arquitetura Princeton e a arquitetura Harvard. Tá? A arquitetura Princeton, de von Neumann, é a arquitetura tradicional de computadores. Tá? Basicamente, o von Neumann desenhou uma máquina onde a gente teria aqueles blocos que já foram apresentados para vocês, a unidade de controle, o processador e a memória. Tá? E a grande característica dela, em essência, é que nós teríamos, nesse caso aqui, um barramento único, ou seja, uma memória única. Tá? Então, na arquitetura Princeton, essencialmente a gente tem um espaço único de memória que é compartilhado tanto pelo programa quanto pelos dados. Ou seja, nós temos aqui o programa e variáveis compartilhando o mesmo espaço de memória. Isso não significa necessariamente que sejam os mesmos circuitos físicos. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês, que é o barramento de dados e de endereços e os sinais de controle para a memória, esses sim são compartilhados entre os diferentes circuitos. Tá? O que isso impacta em essência? Impacta que a gente tenha um acesso à memória mais simples. Tá? Por outro lado, tem uma desvantagem, que é e além do acesso à memória mais simples, né, obviamente, pelo fato de a gente ter barramentos únicos, em termos construtivos, isso acaba se tornando mais acessível, se torna menos complexo. Tá? Por outro lado, tem um inconveniente, que é o fato que para eu acessar dados e programa, eu tenho que estar acessando o mesmo espaço de memórias, ou seja, eu não consigo acessar o meu programa e os dados do meu programa simultaneamente. Eu vou ter que acessar um seguido do outro. Tá? A arquitetura de von Neumann é a arquitetura tradicional que a gente encontra nos computadores, nos PCs até hoje. Tá? E isso reflete em muita coisa, inclusive na própria concepção de como é que a linguagem C faz a compilação de um programa C para o seu equivalente em linguagem de máquina. Tá? Então tem algumas coisas que eu vou comentar mais à frente referentes à organização de memória e à linguagem C, e como o compilador C modificado para os processadores AVR, ele vai trabalhar para conseguir conciliar uma arquitetura diferente. Tá? Mas basicamente os compiladores C foram construídos para essa arquitetura. Tá? Então a gente vai ter algumas características presentes nos compiladores C em razão disso. Tá? Já a arquitetura Harvard, ela é diferente pelo fato que ela prevê 2 espaços de memória. Essencialmente, o resto ele é semelhante. Vocês continuam tendo um bloco de decodificação. Tá aqui o bloco de decodificação. Vocês continuam tendo processador e registradores. A grande diferença aqui é que a gente separa o programa numa memória e dados em outra memória e duplica os barramentos. O que isso significa? Isso significa essencialmente, do ponto de vista de eletrônica, que eu consigo fazer o acesso à memória de programa e à memória de dados simultaneamente, visto serem dois barramentos completamente distintos. Tá? Ou seja, eu não preciso fazer um acesso à memória de programa e esperar para fazer o acesso à memória de dados. Então, consequentemente, em teoria, essa arquitetura me permite que eu faça um processamento mais rápido, ou que eu consiga, em menos ciclos de máquina, realizar o mesmo programa. Tá? Então,
tentando fazer uma comparação entre as duas, basicamente vocês vão ver que em termos de blocos elas são extremamente parecidas, tá? A gente continua tendo memória de dados e memória de programas, memória de dados e memória de programas, CPU e interfaces, lógica de interrupção. Porém, na arquitetura de von Neumann ou Princeton, a gente tem barramento único, e já na arquitetura Harvard a gente tem barramentos diferenciados para dados e para programas. Isso, pessoal, tem um impacto significativo em termos de desempenho dos processadores, tá? Na atualidade, a vasta maioria dos modelos de microcontroladores que a gente tem, eles vão usar a arquitetura Harvard. Tá? Então, eles vão, além de usar uma arquitetura Harvard, eles são RISC, ou seja, eles têm um conjunto de instruções reduzido. Por quê? Porque eles tentam priorizar com um hardware mais simples uma execução mais rápida do nosso programa, ok? Aqui a gente já tem um conjunto de instruções mais complexos, uma máquina, digamos assim, mais pesada, e aí se sacrifica essa velocidade em prol de um barramento único. Tá? Entre fabricantes de microcontroladores típicos que vocês vão encontrar, vocês vão ter a Intel, que é o considerado pai dos microcontroladores, tá? E dos microprocessadores também. O grande microcontrolador que é usado até hoje em variantes é o 8051. A Motorola, que teve os famosos microcontroladores da família 68000, tá? A Microchip, que fabrica os microcontroladores PIC, que são muito utilizados na atualidade, tá? Principalmente em ambiente industrial. E a Atmel, que foi adquirida pela Microchip, tá? Que fabrica essencialmente os microcontroladores da família VR, que são os microcontroladores usados nas placas, na maior parte, não em todas, mas na maior parte das placas Arduino. Ok? Então, a visão geral de Arduino a gente já faz na nossa próxima aula. Paramos por aqui.